Estamos começando ao vivo mais uma edição do programa UrbanView, um novo olhar sobre a cidade, programa que é uma produção da Urban Systems. E o nosso convidado de hoje está aqui ao meu lado, é Paulo Taquito, sócio-diretor da Urban Systems. Paulo, como vai? Tudo bem? Tudo bom? Boa tarde. Boa tarde. Bom feriado. Pois é, estamos aqui em pleno feriados aqui na cidade de São Paulo, o dia da Consciência Negra, mas estamos aqui ao vivo transmitindo mais um programa UrbanView. E o nosso olhar da semana, que é o tema do programa de hoje, é inteligência de mercado. Como dimensionar e detectar tendências em cidades. Está aí na tela, vocês estão vendo inteligência de mercado, como dimensionar e detectar tendências em cidades. A gente vai conversar aqui com o Paulo, entre outros assuntos, sobre a reportagem Um Mundo Mais Velho e Melhor, que foi publicada pela revista Exame agora e que teve como base um estudo realizado pela Urban Systems. Então a gente quer saber, por exemplo, que aspectos são levados em conta na metodologia empregada pela Urban Systems para definir, por exemplo, rankings e resultados de matérias como estas. O papel da nova unidade Urban Lab, que foi desenvolvida pela Urban Systems, na captação de dados e tendências de mercado. E para co-apresentar o programa aqui, como sempre, está comigo aqui Sandra Lanza. Tudo bem, Sandra? Tudo bem, Gilberto. Como vai? Tudo ótimo. Bem-vindo ao Paulo e bem-vindo a você que está com a gente mais uma edição aqui do UrbanView. É um prazer estar aqui com vocês. Eu já quero começar o programa fazendo um convite, na verdade. A gente está ao vivo aqui na AltV, como o Gilberto disse, e nós temos nosso chat simultâneo, onde você consegue mandar perguntas, comentários e afins, tudo relacionado ao tema. Então participem, é só você fazer o seu cadastro aqui no site da AltV. Outra forma de você participar é por meio da nossa enquete do dia. A gente sempre faz uma enquete relacionada ao tema que a gente está abordando aqui no UrbanView. Você volta lá no site da Urban Systems, urbansystems.com.br. A pergunta de hoje é: o que você mais valorizaria numa cidade após a sua aposentadoria? São 3 opções para você votar: tranquilidade e segurança. Segunda opção, opções de lazer e aprendizagem contínua. Ou terceira opção, bom atendimento de saúde e atividades físicas. No finalzinho do programa a gente traz o resultado da enquete e o Paulo comenta um pouquinho com a gente o que ele achou desse resultado. Eu estou aguardando a sua participação. Isso aí, mais uma enquete interessante, um tema legal. O que você gostaria de ter, o que você valoriza muito na sua aposentadoria? Eu já votei. Eu também já votei, já fiz a minha opção aqui. Então nós vamos começar a nossa entrevista com o Paulo Taquito, diretor da Urban Systems, falando justamente sobre esse estudo detalhado que a Urban Systems realizou e que acaba de servir de base para um especial da revista Exame, da editora Abril, sobre longevidade. O conjunto de reportagens Um Mundo Mais Velho e Melhor analisou diversos pontos de vista sobre a vida após a aposentadoria. Eu vou pedir para o pessoal da edição colocar aqui na tela o nosso quadro UrbanView em Foco, que mostra uma dessas reportagens, né? Então aí tem, essa reportagem teve como título Onde os Idosos Têm Vez. E logo na sequência a gente tem aí a capa da revista, né? Que mostra aí, tá vendo? Ó, uma revista que está agora edição de 13/11, acho que ainda está nas bancas, que é uma revista quinzenal, tem justamente esse título Um Mundo Mais Velho e Melhor. E aí fala um pouquinho que a Urban Systems elaborou alguns estudos, né, para ranquear a base, digamos, que foi essa matéria aí. Então essa matéria mostrou, vocês estão vendo agora aqui na página seguinte, por exemplo, isso, onde os idosos têm vez. Falam que mais cidades no mundo voltam as atenções para as pessoas acima de 60 anos. E não é só política social, o impacto aparece nas finanças públicas e na economia. Mostra uma senhora aí, essa senhora que tem 60 e quantos anos aqui? 60 anos. 60 e poucos anos, uma paulistana chamada Ernestina Silvestre, e ela leva aí, quem for depois na banca buscar essa reportagem, ela leva uma vida bem gostosa aí, mostra todas as atividades que ela faz na terceira idade. E na página seguinte que está na tela agora, a gente tem um ranking aí que mostra justamente, o título é Aqui Eles Vivem Bem, o ranking das 20 melhores cidades para morar depois da aposentadoria. Em primeiro lugar ficou a cidade de São Caetano do Sul, em São Paulo, seguido de Santos, também em São Paulo, Niterói, no Rio de Janeiro, em terceiro lugar, Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, em quarto lugar, Balneário Camboriú, em Santa Catarina, em quinto lugar, e seguido de outras tantas cidades, Poços de Caldas em Minas, Vitória no Espírito Santo, Presidente Prudente em São Paulo e vai por aí afora. Mas as primeironas aí são São Caetano do Sul em São Paulo e Santos também na cidade de São Paulo, perdão, no estado de São Paulo. Paulo,
Quando a gente vê uma reportagem dessa, né, a gente vê aí, eles apresentam uma série de dados, né? Um desses dados, por exemplo, que chama a atenção aí, que está em destaque na reportagem, é justamente o ranking, né? Mostra São Caetano do Sul em primeiro lugar. Conta pra gente um pouquinho o que está por trás desse trabalho, que tipo de metodologia a Urban Systems utiliza para chegar em resultados como esses? Esse trabalho a gente batizou lá internamente de IQM, né? IQM é um índice de qualidade mercadológica. É uma ferramenta, é um modelo de análise que a gente criou lá na Urban Systems para poder comparar cidades, comparar bairros, comparar regiões em todo o Brasil. Então, quando o pessoal da Exame chegou para a gente com essa encomenda, com esse desafio de tentar entender quais são as cidades melhores para se morar após os 60 anos, a gente criou, junto com a equipe da Exame, esse ranking. Então, selecionamos quais seriam os fatores de comparação entre as cidades para chegar nesse resultado, né? E selecionamos aí alguns fatores, por exemplo, a quantidade de idosos por habitante, né? O total de pessoas com mais de 60 anos é um conceito, né? Não sei se mais de 60 anos, talvez hoje não seja idoso, porque a gente tem aí uma média de vida crescendo cada vez mais. Mas, enfim, consideramos a quantidade de habitantes com mais de 60 anos de idade sobre o total da população. Consideramos dados sobre número de leitos hospitalares a cada 1.000 habitantes por município, número de pessoas residentes em domicílios com mais de 60 anos, em domicílios que têm próximo um bom índice de arborização, né? Ruas arborizadas, praças e parques, por exemplo. Enfim, que mais? A gente teve um índice... Você falou de leitos de hospital relativo à saúde. Saúde, né? Consequentemente, assistência médica. Talvez itens de lazer também para... itens de acessibilidade. Então, a gente usou um dado que indicava a quantidade de pessoas com mais de 60 anos que moram em domicílios onde próximo há rampas de acesso nos estabelecimentos, nas calçadas. Então, o primeiro passo desse trabalho foi, em conjunto com a equipe da revista Exame, fazer, digamos, selecionar, isolar quais são os fatores de relevância para essa faixa etária. Feito isso, quer dizer, ok, Exame concorda, vocês têm uma base toda de experiência para dizer quais são os melhores fatores de relevância, aí você parte para a execução do estudo. Tá? A execução do estudo, quer dizer, da onde que vem todos esses dados? Quer dizer, como eu descubro quantos leitos tem numa cidade, onde estão esses dados? Como é que a Urban Systems se utiliza na sua metodologia, no seu trabalho, para levantar todos esses dados com uma dose de confiabilidade? Lá na Urban, a gente tem uma equipe dedicada a buscar e minerar dados de diversas fontes. Então, uma grande base de dados é o próprio censo do IBGE, que dá para a gente essa quantidade de população por faixa etária e etc. Mas também utilizamos índices e fontes como o Ministério da Saúde para levantar o número de leitos por município, dados da Receita Federal, do Banco Central. E talvez quando vão surgindo as cidades melhores, talvez dados até das próprias prefeituras também. E dados das prefeituras. Então a gente tem lá um modelo de busca permanente de informações, com alguns robôs que buscam dados, ou a equipe que vai atrás dessa informação por telefone, por internet. Robôs, para você que está nos assistindo, não são homenzinhos de lata atrás, não. São programas de computadores, né? São programas automatizados que ficam buscando, como se fosse um Google, na verdade, um grande Google. É um software, um sisteminhas de buscar informação e coletar, salvar essas informações e estruturar numa tabela, uma base de dados. Feito isso, a gente espacializa essas informações em sistemas geográficos e aí ponderou esses dados para chegar no ranking. O primeiro passo, digamos, quer dizer, é uma montanha de informação, muitos dados. A gente sabe que ter dados em mão e não ter análise desses dados é a mesma coisa que nada, né? Quer dizer, aliás, às vezes muitos dados confundem a pessoa, né? Quer dizer, o primeiro passo no processo de depuração desses dados é a geolocalização. Isso, a gente tem software de geoprocessamento para
espacializar a informação. Ou seja, nada mais é do que você colocar, por exemplo, se numa determinada área tem um número maior de leitos, eu pego essa área no mapa e deixo ela mais escura, porque ela tem mais leitos. Exato. E onde tem menos eu vou clareando. Seria de forma simples isso. A gente cria mapas temáticos, né? Isso tem sido cada vez mais comum na internet, o próprio Google Maps acaba fazendo isso. A gente tem um software chamado Urban Maps, em que a gente faz esse tipo de análise. E aí, no final, a gente conseguiu comparar, então, os municípios com esses dados, considerando o número de leitos. Um dado importante que a gente utilizou foi a relação de quantidade de pessoas com mais de 60 anos para cada 100 pessoas com menos de 15 anos. Né? Isso é interessante, ou seja, hoje o Brasil vive um momento, a gente viu isso no último censo de 2010. E foi abordado em programas aqui, que é o boom demográfico, né? Que é o boom demográfico, é uma mudança da nossa pirâmide demográfica, né? Então, a pirâmide do Brasil sempre foi triangular, com uma ponta com um volume menor de pessoas com mais idade e uma base larga com muita gente jovem. E, aos poucos, a gente vê a pirâmide do Brasil deixando de ser pirâmide e se tornando um barril. Ela vai engordando, ela vai aumentando um pouquinho na cinturinha então, dela. Que seria a idade do meio, digamos, a idade que deve ser entre 20 a 40 anos, mais ou menos. Exato. Essa fatia da população de 20 a 40 anos, hoje, principalmente as capitais, estão com esse formato de barril, que a tendência é inverter a pirâmide. Então, nos países de primeiro mundo, nos países mais velhos do que o Brasil, na Europa, por exemplo, a pirâmide é invertida. A base de pessoas de mais idade é maior, de 20 a 40 anos diminui um pouquinho, de jovens, crianças, adolescentes é menor ainda. É menor. Então, a gente usou esse tipo de análise, esse tipo de relação, por exemplo, para comparar os municípios do Brasil hoje. Paulo, durante esse processo, em algum momento foi preciso ouvir as pessoas para nortear todo esse processo de estudo das cidades? Ou não, só com essas características que você já colocou, o estudo já tomou um corpo? Como funcionou isso? Essa análise foi... a gente não fez entrevistas, né? Há casos e projetos em que a gente faz entrevistas pessoais, focus group, utiliza outras técnicas de abordagem. Aqui, no caso dessa matéria para exame, a gente só usou dados estatísticos, né? E colocamos a nossa equipe lá para queimar neurônios, para ver qual a melhor forma de analisar esse monte de dados e comparar, enfim, as cidades, né? Muito bem, e o resultado deu São Caetano. A reportagem diz aqui, vou ler um pouco rapidamente aqui, não é à toa que São Caetano do Sul está no topo. Por lá, a esperança de vida ao nascer é de 72 anos, a terceira melhor entre os municípios pesquisados. Quer dizer, o que já mostra isso que você falou, esse conjunto de dados, não é só esse dado que a faz ser uma cidade, já que ela é a terceira entre as cidades com melhor esperança de vida ao nascer. Mas na cidade, 90% dos ônibus estão adaptados para cadeirantes e 30% dos idosos vivem próximos a calçadas com rampas. Essas pessoas têm acesso a atendimento psicológico individual e a hidroterapia. Tudo sem custo. Por isso que a dona Ernestina, agora eu vi o nome dela aqui, com 65 anos, não gasta nenhum real. O que não é problema também, porque a renda mensal dela supera 6 mil reais, já que São Caetano também é uma cidade rica, né? Na cidade, diz aqui, a renda dos idosos é 40% mais elevada do que a média da população brasileira. Eu dei uma olhadinha nisso aqui, Paulo, para fazer uma pergunta agora capciosa para você. Como se desempata num ranking, por exemplo, como esse? Ok, existe uma metodologia da Urban, ela vai lá levando... Quando a gente tem duas cidades ali que estão meio perto uma da outra, muito encostadas, existe alguma questão técnica, alguma metodologia dentro do Urban System que faça desempatar isso? O resultado do ranking é justamente a gente pega esses dados. Por exemplo, eu estava olhando aqui São Caetano do Sul, né, a minha cola, né? Por que São Caetano do Sul ficou em primeiro lugar nesse ranking? A gente percebeu a relação entre pessoas com mais de 60 anos e menores de 15 anos. A gente tem 116 pessoas com mais de 60 anos para cada 100 pessoas com menos de 15.
como eu disse, é invertido. Tem mais gente acima de 60 do que gente abaixo de 15. Esse é um fator que faz com que essa cidade ganhe uma pontuação comparada com outras cidades maior, né? A maior parte das cidades, teve 2 cidades com essa relação maior de pessoas acima de 60 anos do que jovens. Santos e São Caetano. Todas as outras cidades do Brasil têm uma relação menor, tem menos idosos do que jovens. Então, claro que quando a gente tem isso, a gente discutiu bastante com os jornalistas lá da Exame e com a nossa equipe. Por que isso é importante? Quando a gente tem um grande volume de pessoas com 60 anos, são pessoas que fazem peso. Demandam também. Demandam. Eles têm uma importância, fazem peso no setor público, fazem pressão no setor público. Eles são consumidores. Aí tem um outro dado que a gente olhou e usou para compor esse índice, que é a renda média. Então, uma região que tem uma renda média alta, que tem um poder aquisitivo alto, tem um nível de escolaridade alto, enfim, tudo isso contribui para a qualidade da região. São pessoas que exigem mais do poder público, têm maior capacidade de pagamento, de investimento, de consumo, e isso gera situações como isso que apareceu na matéria. A gente tem uma infraestrutura mais adequada para atender essa população. Aliás, essa questão, você que está sempre atento a questões de dados, de pesquisa, tem se falado muito, inclusive nessa própria edição do Exame, o pessoal comenta numa das matérias lá, o poder de compra, né, do idoso. Está aqui, se não me falha a memória, na capa da Exame, vou ver rapidamente aqui, ó, ele fala assim: consumo, os brasileiros com mais de 50 anos já gastam quase R$1 trilhão. Vocês têm, não só nesse estudo, mas em outros estudos que você tem feito para outros clientes, você tem constatado que essa chamada terceira idade está virando um segmento de consumo importante no Brasil, junto com essa mudança dessa pirâmide demográfica? Sim, justamente quando a pessoa chega nessa idade, acima de 50 anos, ela já acumulou, né, além de experiência, acumulou capital, já tem sua casa própria. Vamos chamar uma poupança, um certo patrimônio. Patrimônio, fugiu a palavra. Muito bem. Patrimônio. Então já tem casa própria, já tem as suas contas pagas, já tem a família criada, já tem filhos no mercado de trabalho. Tudo isso contribui para que a renda dessas pessoas seja alta, né? Tem aposentadoria, muitos, apesar de terem aposentado, continuam a exercer algum tipo de atividade, o que aumenta ainda mais a sua renda. Então, o poder de compra desse público acaba sendo alto, né? Diferente de um público que tem 20 anos de idade, que está começando carreira, está comprando seu primeiro carro, alugando apartamento e tem uma capacidade de investimento e consumo menor, né? Agora, esta não é a primeira parceria da Urban Systems com a editora Abril, que publica a revista Exame, né? Recentemente, inclusive, a gente teve um outro caderno também que detectou, você se lembra, era aquele caderno especial da Exame? Sobre infraestrutura. Infraestrutura, né? Então, isso mostra o seguinte, quer dizer, a questão que eu quero chegar para você é assim, essa é uma ponta que nós, público leitor, digamos assim, a gente toma contato, né, de como essa riqueza de dados bem tratada, se utilizando de uma metodologia adequada, podem virar reportagens que nos traz dados e conhecimentos interessantes. Agora, chama a atenção também que é o trabalho basicamente de vocês para a iniciativa privada, mostra a possibilidade que as empresas têm de levantar basicamente qualquer tipo de dado que ela precisar para realizar um investimento. Essa parceria que a gente tem com a Exame, assim como a gente fornece informações para o Estado, para a Folha, é uma forma de a gente divulgar um pouco o nosso trabalho e ajudar nos editoriais. Mas o nosso trabalho mesmo é dedicado ao setor privado. Então, esse tipo de análise de comparação que a gente fez aí na matéria da Exame é um dia a dia nosso lá na Urban para empresas. Então, a gente já fez um ranking para a Microsoft, por exemplo. Então, quais são os fatores? Os fatores que a gente selecionou com a equipe
de inteligência da Microsoft para comparar os municípios no Brasil, da American Express, enfim. Tem vários clientes privados que nos contratam para tentar descobrir quais são as regiões com melhor potencial para fazer determinada ação, determinado projeto. Por exemplo, fazendo um comparativo rápido aqui, nessa reportagem, por exemplo, uma empresa que tem produtos voltados para a terceira idade, esse tipo de informação, que obviamente na reportagem é colocada de uma maneira, digamos, mais reduzida, mais condensada, ela pode se utilizar desse tipo de informação para direcionar os investimentos, localização de fábrica, distribuição. Tem uma série de impactos, digamos, numa empresa da iniciativa privada que podem ser feitos, decididos, digamos, com base nesses dados levantados nesses estudos de inteligência de mercado. E outras cidades também, né? Servir como benchmarking as primeiras para entender o que essas primeiras estão fazendo, que está sendo sucesso e poder levar isso também adiante. Enfim, informação, as empresas hoje todas usam informação, né? E o desafio dessas empresas para tomar suas decisões é analisar corretamente. Porque informação, dado, a gente tem aí terabytes de dados disponíveis na nuvem, no mundo inteiro. O desafio hoje não é mais ter informação, é analisar corretamente. Então, a gente criou, por exemplo, essa metodologia do índice para comparar cidades, que é um primeiro nível de análise. Esse ranking é uma análise, pode-se dizer até superficial, é um primeiro nível de análise estatística para comparar regiões, selecionando e dando pesos adequados de acordo com o objetivo que você tem, né? Agora, eu sei que a Urban Systems tem, digamos, uma espécie de um aprofundamento. Você que falou, você citou bem aí, esse é um primeiro momento, né? São dados estatísticos que recebem um tratamento, tanto de organização como um tratamento analítico, e já geram dados importantes para a tomada de decisão. Agora, a partir daí, em estudos voltados para a iniciativa privada, aqui eu estou fazendo uma pergunta para você mais em cima da metodologia da Urban Systems, quais são os próximos passos? O que um cliente, por exemplo, uma empresa de iniciativa privada, pode vir a receber de uma Urban Systems? Legal. Então, normalmente a gente faz esse tipo de análise, um ranking, como a gente fez para exame. Feito esse ranking, a gente tem uma prioridade, uma lista de cidades prioritárias para atacar. O próximo passo é analisar detalhadamente cada cidade. Então a gente pegaria as top 20, Santo André, Santos, Niterói, no Rio de Janeiro, por exemplo, que são as primeiras do ranking, e aí a gente vai fazer ali descer o nível de análise, descer o foco e dar um zoom nessas cidades, levantando dados mais detalhados, tentando entender agora quais bairros nessa cidade têm potencial, quais são as vias, como funciona essa cidade, qual é a lógica urbana dessa cidade, né? Para onde ela está crescendo, onde estão ocorrendo os investimentos públicos, de pontes, viadutos, túneis, privados, né? Edifícios residenciais, de escritórios, shoppings, hospitais. Enfim, a gente reúne mais dados, espacializa tudo isso e procura entender como essa cidade funciona, aonde estão as coisas, qual é o histórico de crescimento e para onde ela vai, quais são os vetores de crescimento. Um terceiro passo de aprofundamento seria entender a opinião das pessoas sobre essa cidade. Então a gente levanta quais são as cadeias produtivas que estão estabelecidas na cidade, que são geradoras de emprego, geradoras de renda, e entrevista os formadores de opinião nessas cadeias produtivas que atuam lá na cidade e procuramos entender qual é a leitura dessas pessoas sobre a cidade, qual é a cidade que está na cabeça deles, que a gente batizou essa metodologia de cidade mental. Isso a gente faz com entrevistas, vamos lá, entrevistamos, como a gente está conversando aqui, a nossa equipe marca não uma reunião, mas uma entrevista, tem um roteiro definido e aprovado pelo cliente para entender as questões que o cliente tem interesse e falamos com essas pessoas, analisamos depois o resultado dessas entrevistas, junto com todos os dados geográficos e estatísticos que a gente mapeou, e a última etapa, que é a que todo mundo quer saber, é, bom, o que eu faço agora? Dado todo esse volume de informações, aonde eu coloco o meu dinheiro, aonde eu coloco o meu projeto, aonde eu coloco o meu negócio, com que calibre, com que volume,
qual é o tamanho da demanda, quanto eu consigo capturar de mercado ali e qual vai ser o resultado do negócio. Praticamente, digamos assim, um teste, digamos, teórico, né? Um modelo teórico de aonde aquele negócio tem mais chances de dar certo. Nem de mais chances, porque tem uma conta que é feita aí, não é nem, tem uma probabilidade ali real daquilo realmente vir a acontecer. A gente tem várias contas. Temos aí uma metodologia e a gente tem lá em casa, lá na Urban Systems, um laboratório para criar metodologias que a gente batizou de Urban Lab. Então, para cada tipo de projeto, para cada tipo de negócio, a gente tem uma metodologia própria para poder dar esse tipo de resposta no final. Que é, olha, você tem aqui X mil de demanda, você tem aqui X mil de concorrência e tem um potencial para capturar e faturar Y mil. Como a gente faz isso? É uma longa história, mas a gente tem uma metodologia para cada coisa. Digamos, a questões, por exemplo, vou citar alguns exemplos aqui, você vai me confirmar se é isso mesmo que... Por exemplo, uma empresa que está crescendo e quer... olha, está instalada em São Paulo, ela quer falar, o mercado Nordeste está crescendo bastante, eu quero instalar uma fábrica no mercado Nordeste. Onde instalar essa fábrica? E qual o tamanho dessa fábrica para produzir quanto? Isso é uma resposta que vocês dão? Sim, já fizemos isso para uma indústria, por exemplo, que fornece fragrâncias, né? Uma internacional que fornece fragrâncias para outras indústrias. Então, shampoo, sabonete, alimentos, iogurte. Imagina que existe uma empresa que fornece para tudo isso. Vários tipos de fragrâncias, produtos de alimentação e... São indústrias químicas, né? Então, a gente analisou para eles vários fatores relativos à demanda, oferta, concorrência e logística. Distâncias, custos logísticos. Ponto também, por exemplo, distribuidores, operadores logísticos ou empresas que têm uma necessidade logística muito grande, cabem nesses tipos de estudos da Urban Systems? Sim, a gente tem feito vários trabalhos lá. A Júlio Simões Logística é um grande operador logístico no Brasil, que é um cliente nosso. E a gente aprende com cada cliente também qual é o raciocínio, qual é a lógica do seu próprio mercado. E aí adaptamos, então, a nossa metodologia para a necessidade do cliente e ajudamos a decidir aonde colocar um centro logístico, um condomínio logístico, um intermodal. Outro grande foco de trabalho da Urban Systems também é o desenvolvimento imobiliário, desenvolvimento urbano sustentável, né? Vocês também têm uma longa e rica experiência nesse setor. Ou seja, o que construir, aonde, né? Eu quero construir algo, não sei aonde ainda, define-se esse onde. Ou tem um local, o que fazer dentro desse local, né? São respostas também fornecidas por estudos. O mercado imobiliário é responsável por grande parte da carteira de clientes da Urban Systems. E aí a gente entende o mercado imobiliário composto por proprietários de terrenos e imóveis, incorporadoras e construtoras e operadores. Isso para a gente é o mercado imobiliário. Quem é um operador no mercado imobiliário são empresas de shopping, por exemplo, empresas de hotelaria, que eles são operadores, né? Tem um investidor, e tem o mais importante, o investidor é o dono do shopping, é o dono do hotel, ou o fundo de investimentos que coloca dinheiro numa incorporadora para que se construa tudo isso. Então a gente atende todos esses atores do mercado, dando respostas aí de potencial de mercado, potencial de faturamento, dimensionamento da demanda. Muito bem. E o Paulo, você citou de uma nova área da Urban Systems chamada Urban Lab. Tomás Assunção, que é presidente da Urban Systems, que é a empresa que promove esse programa, que patrocina esse programa, esteve aqui, já não faz muito tempo, falando sobre o Urban Lab. Eu vou pedir para o pessoal da ilha para colocar aí o nosso Urban View em foco na tela, que mostra aí, eu vou fazer uma passagem rápida, Paulo, dos slides. Então a gente tem aí uma apresentação, né, que fala que a Urban Lab é uma unidade de trabalho da Urban Systems, que desenvolve pesquisas, análise e processo de integração de novas informações, né? Uma equipe multidisciplinar, e aí está, nesse quadro, nesse universo urban, está então todo esse
esse aprofundamento que você comentou, né? Pois é. Começa com o Urban Lab, depois Urban Mind, Urban Maps, Business Solutions e Mídia, né? E aqui a gente tem, vou pedir agora só uma seguradinha aqui nesse desenho, que o Paulo vai falar um pouquinho. Esse aí é o como funciona o Urban Lab. Ele é um funil, ele seleciona informações que são relevantes para estudos, é isso? A gente criou o Urban Lab, é nossa unidade de inovação. A gente tem uma equipe lá de 5 pessoas dedicadas à inovação. Inovação no quê? Inovação em novas fontes de dados e informações. Então, eles estão procurando novas fontes de informações para a gente poder analisar, novos modelos de análise, novos canais de relacionamento, né? Então, é uma unidade cujo cliente é a própria Urban, é a nossa área técnica, né? E também tem clientes externos ou parceiros externos, que são outros institutos de pesquisa e os setores acadêmicos, a universidade. Então, a gente quer estar próximo das universidades. A Urban Systems, na nossa história, a gente desenvolveu alguns convênios, algumas parcerias, por exemplo, com a Poli da USP, com o Instituto Politécnico de Milão, com a FAO. E essas parcerias, agora com essa unidade, tendem a ser fortalecidas. Para beber na fonte... Até porque muito do conhecimento, eu estou falando, beber na fonte, né? Muito do conhecimento é gerado nos laboratórios das universidades e demoram muito tempo para chegar no mercado. Então vocês querem ser um acelerador também, né, da captação desse novo conhecimento. Um acelerador, e queremos beber na fonte mesmo da onde se pensa, da onde se cria novas teorias. Muitas coisas são boas e podem ser aplicadas na prática. O nosso negócio é voltado totalmente para a prática, mas se a gente não abre a caixa e não explora novas formas de olhar o mercado e de analisar, a gente tende a repetir sempre a mesma fórmula. E o Tomás, nosso mestre, presidente lá da Urban, odeia isso. Eu acho que a vocação da Urban Systems é seguir inovando, né? É pensar fora da caixinha. É pensar fora da caixa. A gente nasceu que é um exercício, inclusive, complexo. A gente tende sempre quando a gente estabelece uma nova maneira de pensar, a gente tem uma tendência a ficar trilhando nesse mesmo caminho. Então, você fazer esse processo de reinvenção permanente é um exercício, é uma verdadeira, como é que eu vou dizer assim, uma verdadeira crença, um verdadeiro valor da empresa, né? Exato. Então, e é curioso que tem clientes que chegam para a gente, depois de terem batido no mercado, buscando uma solução, uma resposta, uma forma de chegar em algum lugar que ninguém sabe, e chegam lá e falam, olha, parece que aqui a gente consegue. Então, essa percepção que a gente começa a ter esse feedback do mercado, foi um combustível para a gente colocar essa unidade Urban Lab no ar. Ela está fazendo 1 ano, né, agora, vai fazer 1 ano, né, em janeiro, já estou quase no final do ano aqui, enfim, e tem já dado, começou a engrenar. Então, a gente teve uma participação importante esse ano da equipe Urban Lab em novos modelos para analisar produtos imobiliários que não existiam no Brasil. Então, imagina, não tem modelo. Não tem dado? Não tem dado, não tem existe histórico. Tem novos produtos imobiliários consagrados fora do Brasil, né, e que estão chegando aqui. Então, a gente colocou essa equipe para pesquisar lá fora como funciona, qual é o histórico, entrevistar... Para aí tentar fazer projeções de acordo com a realidade do mercado brasileiro. E adaptar a nossa realidade do volume e da qualidade da informação que existe aqui e das características locais, enfim. Então, o Urban Lab tem sido o grande diferencial nosso, porque é assim que a gente consegue... É uma unidade que não gera resultado prático. A gente não tem nenhum cliente que paga o Urban Lab. Não é que o cliente vai lá, contrata o Urban Lab e contrata esse trabalho e paga por esse trabalho. Na verdade, como você disse, o Urban Lab o cliente da Urban Lab é a Urban Systems. Ela dá embasamento, dá informações para trabalhos que vocês vão realizar para terceiros. Então, é um desafio, porque haja fôlego. A gente fala muito dessa coisa que a gente vive a era do conhecimento.
tem a questão da gestão do conhecimento nas empresas, também tem se falado muito isso. E, na verdade, o que vocês estão fazendo, na verdade, é um trabalho de gestão desse conhecimento, mas com viés, digamos, mais inovador. Exatamente, estamos apostando na inovação para seguir vivendo e se destacando no mercado. E eu tenho aqui um dado, assim, uma última coisa, que o Urban Lab ele parte do princípio, um dos princípios dele, uma das bases dele, que é o uso de uma equipe multidisciplinar. Ou seja, são formações diferentes para criar, digamos assim, um choque, diferentes leituras, diferentes visões. Isso acho que está meio no DNA da Urban como um todo, né? A equipe técnica que a gente tem também é multidisciplinar. A gente tem geógrafo, tem cientista social, marqueteiro, engenheiro, tem um pouco de tudo lá, psicólogo, né? Enfim, a gente tem uma equipe diversificada e o principal, o Urban Lab tem essa mesma característica, só que ele tem também essa função de se conectar com outras entidades e com outros pensadores. E aí vai ficar super multidisciplinar mesmo, né? Então, na hora que a gente está falando com, por exemplo, a unidade de pesquisa da universidade na área de administração de empresas, é uma disciplina. Na hora que a gente está falando com a unidade de pesquisa da engenharia na Poli, é outra. Na hora que a gente está falando com o pessoal de humanas, de ciências sociais e urbanismo, é outra. E juntando tudo isso, a gente começa a ter aí um caldeirão, caldo, né? Um caldo com um fermento bom. Bastante interessante. Muito bem. O Urban View de hoje recebeu, na verdade, que nós já estamos terminando o nosso programa, o Paulo Taquito, diretor da Urban Systems, mas o nosso programa não terminou. Sandra Lanza está aqui, vai trazer aqui o resultado da enquete, que eu sou um cara que eu também vou ver aqui ao vivo como é que está esse resultado dessa enquete. Ficou interessante, ver resultados. Já adianto que ficou bem interessante o resultado da nossa enquete. A pergunta era o que você mais valorizaria numa cidade após a sua aposentadoria. 8% disseram bom atendimento de saúde e atividades físicas. 42% tranquilidade e segurança. E a maioria, 50%, e confesso que eu também, opções de lazer e aprendizagem contínua. Esse foi o seu voto, Sandra Lanza? Foi, porque eu acredito que a aprendizagem também leva a outras questões de lazer. tranquilidade, você quer se segurança. divertir, é isso, na terceira idade? Quem não quer, não é? Muito bem. Mas eu tenho uma voto, eu vou contar meu voto daqui a pouco, quero saber do Paulo. Quer dizer, Paulo, né, quando as pessoas pensam na aposentadoria, quando elas estarão mais velhas, você vê que a maioria valoriza a questão da opção de lazer e da aprendizagem contínua, você fazer cursos, né, se reciclar, manter a mente ativa, né? 42%, praticamente logo na sequência, querem tranquilidade, querem se sentir seguros, querem estar bem. E só 8% pensam em bom atendimento de saúde e atividades físicas. Ninguém É um retrato do brasileiro que não se preocupa com saúde e acha que nunca vai ficar doente. Não, então. Olha só, curioso, aqui nessa enquete, ela é meio simplista e a gente não sabe qual é o perfil do respondente, né? Muito menos a faixa etária dele. Porque a gente fez já alguns trabalhos lá na Urban especificamente com esse público, acima de 60 anos, procurando entender qual é o potencial de determinados produtos imobiliários para esse público, de média e alta renda. E aí, quando a gente entrevista o público específico acima de 60 anos, a resposta é inversamente proporcional. O primeiro item de preocupação é proximidade de centros de saúde, de estabelecimentos de saúde. Então, é uma preocupação. Eles têm uma necessidade de ir ao médico mais vezes, eles têm uma necessidade de comprar remédios, fazer exames, né, acompanhar a sua qualidade de vida. E a preocupação, então, com estar perto de bons hospitais, boas clínicas e laboratórios de análise clínica é o item primeiro que a gente percebeu. Depois vem família, depois vem outras questões. Muito bem. Provavelmente, quer dizer, a faixa dos nossos respondentes provavelmente deve ser mais jovem, que são pessoas mais conectadas, que estão aqui nos assistindo ao vivo na internet, que
que são multitarefas, abrem várias telas, etc e tal. Então é realmente uma tendência, quanto mais jovem a gente é, menos a gente pensa na questão de saúde, de condição financeira na velhice. A gente começa a se preocupar com isso quando a gente vai chegando na famigerada meia-idade. Coisa que a Sandra está longe ainda de... Pois é, eu com 21 anos... Muito bem, Sandra. Mas você quer isso, você quer lazer, né? A Sandra vai ser aquelas velhinhas festeiras. Bom, nosso UrbanView de hoje está chegando ao final. A gente agradece muito aqui a presença do Paulo Taquito, sócio-diretor da Urban Systems, em pleno feriado em São Paulo, que nos deu aqui uma aula de como olhar dados, levantar dados, tratar dados e de uma maneira diferenciada, como ele mesmo colocou, que é feito pela Urban Systems. Paulo, muito obrigado pela tua presença. Obrigado a vocês. Parabéns pelo trabalho. Muito bem. Nós voltamos na quarta-feira que vem, mas antes a Sandra tem um recadinho para vocês. Bom, hoje eu quero fazer um convite especial. Na próxima quarta-feira, dia 27 de novembro, das 17 às 19 horas, o UrbanView vai apresentar um debate sobre os desafios do desenvolvimento urbano do século XXI. Estarão presentes o André Lampreta, da Defonier, o Cláudio Salum, da Lumini, José Bicudo, da Cia City e o Tomás Assunção, da Urban Systems. E você, que é nosso convidado, pode participar ao vivo, enviando seus comentários e perguntas. Basta se cadastrar aqui no site da AltV, altv.com.br. Eu espero você lá. Tchau! Gente, vai ser um debate bastante interessante. A gente está promovendo essa versão, a gente chama de UrbanView Especial Debate. A gente tem feito no mínimo 2 edições por ano. A gente teve uma edição no primeiro semestre que está no site da Urban Systems. É só digitar lá www.urbansystems.com.br e procurar ali do ladinho direito Urban Media. Você vai ter acesso lá ao debate que foi feito no primeiro semestre. E esse debate vai ser um debate transmitido ao vivo aqui na AltV, com 2 horas de duração, portanto é um programa especial. Você já fica convidado a participar, a mandar suas perguntas, até porque o tema é muito interessante, são os desafios do desenvolvimento urbano no século XXI. Então a gente volta na quarta-feira que vem com essa edição especial do UrbanView Debate e aguardamos a sua participação. Até lá!